Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro Sexo no Cativeiro, porque muitas vezes você está reclamando de estresse, está reclamando de problemas do dia a dia, mas o que está te impedindo de ter prazer e de gerar criatividade para você está muito além disso. E nós vamos descobrir nas próximas páginas desse livro. Aproveita já para clicar no curtir, para compartilhar esse vídeo, porque ele é o último clube do livro gratuito, tá bom? O livro do mês de janeiro de 2026, Corpo Certo para Você, já está à venda. Qual que é o valor para você participar do clube do livro Corpo Certo para Você? R$ 30. Se você quiser participar de todos os clubes do livro de 2026, aproveita o valor promocional que vai ficar só até dia 25 de dezembro, que é o valor de R$ 90, tá bom? Então, aproveita esses valores. Como que você vai fazer, então? Vocês aqui do TikTok, vocês vão me mandar um direct falando assim, eu quero. E eu vou te mandar um link para você se inscrever no Clube do Livro de 2026. E vocês aqui do YouTube vão clicar no link que está na descrição. E aí já vai se inscrever. É simples assim, tá bom? Pessoal, vamos para a nossa leitura. A gente parou no Eu Escolhi Esperar X, sexo só se for seguro. E vamos lá. Estamos na página 122 do nosso livro maravilhoso. Não vamos nos enganar achando que essa saturação reflete esclarecimento no assunto. O marketing flagrante de imagens sexuais parece mais excessivo que progressista. Suas raízes e objetivos são o lucro e a liberdade de mercado, não a liberdade de pensamento. Em resumo, querem mais nos fazer abrir a carteira do que abrir a mente. Talvez seja por isso que a moral de cidade no alto da colina, subjacente à nossa cultura, não se contamine com todas as imagens explícitas que piscam nas telas. E a ideia central de que sexo é sujo continua não contestada. Você não está fazendo porque você também acredita nisso? Nosso profundo desconforto com sexo é notado especialmente no tratamento que damos à sexualidade na adolescência. Uma parcela significativa da população americana considera que limitar o acesso ao controle da natalidade e educação sexual afastará nossos jovens das tentações da carne. Campanhas como Eu Escolhi Esperar encorajam a abstinência com meio de evitar a gravidez precoce e as doenças sexualmente transmissíveis. As nossas políticas de saúde pública refletem a ideia de que exercer a sexualidade na adolescência é anormal, algo a ser evitado. Por mais liberal que a mídia possa parecer, a sexualidade ainda é considerada perigosíssima por muitos americanos, um fator de risco. Os europeus, em contrapartida, veem a sexualidade adolescente como um estágio normal do desenvolvimento rumo a uma sexualidade saudável na vida adulta. Sexo não é o problema. O problema é ser irresponsável no sexo. Daí o contraslogan europeu de sexo só se for seguro. Vale a pena notar também que, na Europa, os adolescentes iniciam a vida sexual em média 2 anos mais tarde que seus equivalentes americanos. E é de estarrecer que o índice de partos de adolescentes seja 8 vezes menor. Como é que a sociedade americana, com um preceito tão evidente contra o sexo na adolescência, produz tal estatística constrangedora? A sexualidade cheia de tabus e a sexualidade do excesso convergem de modo perturbador. Ambas nos levam a querer nos dissociar psicamente do ato físico do sexo. Uma sociedade que vê o sexo como sujo não elimina o sexo.
Apenas gera culpa e vergonha em sua versão mais extrema ou um desconforto generalizado, em uma expressão mais ubíqua. O sexo é divorciado dos diálogos afetivos e sociais. O que falta é uma sexualidade que seja integrada, em que o prazer se desenvolva num contexto de afinidade. Não estou falando apenas de amor profundo. Estou falando também de interesse e apreços básicos por outra pessoa. Fica amigo hoje? Fica comigo hoje? Quem já ouviu essa, né? Bora lá. Ratu tem. Então, gente, ó, rapidinho aqui. Que tal quem tem filho começar a falar sobre sexo com o seu filho sem tanto tabu, sem tanto medo, sem tanto impossível, errado e blá blá blá, sem toda a culpa que você aprendeu, né? E aí tornar isso uma coisa natural, né? E talvez usar um pouco da frase francesa, europeia, faça com segurança, né? E com segurança não é segurança só da camisinha, mas é sabendo com quem você está, onde você está, como você está, e se é isso mesmo que você quer. Já que as escolas não podem fazer esse papel, faça você esse papel. E se tá difícil para você fazer esse papel, é simples. Procura um profissional. Vai lá no terapeuta e fala: eu preciso falar com a minha filha sobre tal assunto, não consigo falar sobre esse assunto. Um terapeuta comportamental, ele vai te ajudar especificamente você trabalhar esse comportamento, de conseguir auxiliar você a falar com a sua filha ou com o seu filho desse assunto específico e tornar algo natural, tanto para você quanto para ele, que pode ser conversado, sim, por pessoas que ele conhece, por pessoas que ele confia, ou por pessoas que estão próximas, e não por estranhos. Esse é o seu papel. Assuma ele, pegue ele, execute ele. Agora sim, a gente vai para a nossa leitura. Fica comigo hoje. Rato tem 22 anos e estuda em uma das mais conceituais universidades americanas. É filha de uma médica e um programador, ambos imigrantes indianos, que batalhando muito conquistaram um padrão de vida da melhor qualidade. Rato estudou durante 12 anos nas super competitivas escolas públicas de Nova York e agora quer fazer medicina como a mãe. Escola pública. Conheci a mãe de Rato na festa de despedida de uma amiga. Quando eu lhe contei o tema de meu livro, ela insistiu para que eu entrevistasse sua filha. O que eu ouço da minha filha é incrível, muito triste, a maneira como essas crianças se tratam. A gente quer mesmo saber o que está acontecendo. Você deveria conversar com ela. Eu não consigo entender. Eu sabia que tinha que falar com o Rato, e foi o que eu fiz. Inteligentemente e articulada pela. Ela parecia a porta-voz de uma daquelas gerações que se definem por uma letra, X ou Y, ou o que quer que tenham inventado agora. Ela me fez uma descrição esclarecedora das práticas sexuais no campus. Não temos muito tempo para namorar, então a solução é ficar com alguém no fim de semana. Vamos a uma festa ou a um bar, todo mundo toma um porre, todo mundo se pega. E na segunda-feira já não rola mais nada. Depois que todos contam no almoço o que fizeram no sábado, ficar é um termo amplo que cobre tudo, desde beijos até sexo oral e mesmo sexo completo, com tudo que tem direito. Na faculdade, o ideal é ter amigos com benefícios. Você tem um grande amigo, homem, com quem se diverte muito e com quem rola uma tensão sexual. Tudo começa uma noite quando vocês dois estão de porre e se encontram, digamos, num bar. Vocês vão para casa juntos, transam. Pode ser bom ou pode ser não tão bom. Não importa.
e depois finge que nada aconteceu. Na semana seguinte, isso se repete, com a mesma pessoa. E assim vai, até você achar que não precisa mais da desculpa de sair e encher a cara. Você simplesmente liga para ele se estiver afim de pegar alguém ou se estiver entediado. Isso é o que Rato e as amigas chamam com a maior naturalidade de pau amigo. Há um inconveniente afetivo até mesmo nessa forma espantosamente abreviada de união sexual. Chega a um ponto, diz Rato, em que uma parte fica mais envolvida que a outra, e é a hora da conversa desagradável. Estabelece-se regras básicas, apenas amigos com benefícios, nada mais, nada menos. E se um ou outro não estiver de acordo com isso, então terminou. Aí você passa para outra. Fazemos um esforço danado para não deixar as emoções atrapalharem, declara Rato, sem um pingo de ironia. O que é interessante para mim na descrição de Rato é que essa história não tem uma linha narrativa, não tem uma trama, um desenvolvimento, um clímax, um fecho. Na verdade, não tem história nenhuma. O sexo é separado da história que lhe deu origem. Há uma tentativa deliberada de não deixar os sentimentos interferirem, e não só por parte dos garotos, elabora Rato. As garotas, assim como os garotos, falam de amor e de sexo como coisas separadas, como se nada tivessem a ver uma com a outra. Ela faz uma pausa. Embora eu desconfie que muitas das minhas amigas preferiam estar namorando, queriam ou não admitir isso. Viu, né? Longe de mim desenhar a liberdade de expressão do sexo sem compromisso ou recreativo. O encontro erótico pode abranger um leque de intensidades interpessoais e ainda promover algum tipo de conexão. Mas esse tipo específico de comportamento não me parece refletir liberação, e sim ansiedade camuflada. Para minha surpresa, Rato concorda plenamente com essa hipótese. O álcool e o sexo andam juntos, é claro. Os dois são coisas que sabemos que não deveríamos fazer. Ouvindo o Rato, eu me perguntava como essa nova sociologia de sexo influenciaria mais tarde nas relações formais daqueles jovens. E quanto ao amor e o casamento? Pergunta. Fala-se nisso? O compromisso é considerado uma sentença de morte. Sei que principalmente para os meus amigos homens é uma ideia terrível. Eles não conseguem conceber ter uma mesma parceira sexual por mais de uma semana. Quem dirá 10 anos? Então, Rato acrescenta mais séria. Para as mulheres, é diferente. Elas veem o encanto da coisa. Algumas realmente querem isso, embora as muitas incorporem o medo masculino estereotípico e vejam a monogamia como uma restrição. Compromisso é sacrificar nosso objetivo e ambições por algo que não podemos controlar, e por isso pode dar errado. Pelo menos é assim que pensamos nisso agora. Os relacionamentos tiram nossa independência. Quando a gente deixa uma pessoa entrar na nossa vida, romanticamente, temos menos espaço para nós mesmas. Então, o relacionamento representa uma perda, não um ganho? Exatamente. E namorar? Ah, no colégio isso não existia. Os casais de namorados aqui da faculdade são uma raridade, quase esquisita, vistos como se fossem casados ou coisa assim. Estou intrigada com o retrato que Rato faz dos relacionamentos. Sempre achei que formar um casal, ou pelo menos sonhar com isso, nos faz crescer e permite que duas pessoas descubram juntas coisas novas. Pelo menos era o que eu pensava na idade dela. Tá? E suas amigas parecem sentir mais segurança num MBA do que na força de um vínculo amoroso sustentado. Por quê? Talvez a obrigação cultural da independência as faça ter medo. Quando existe amor no sexo, a pessoa fica extremamente vulnerável, explica ela.
Acho que esse é o X da questão para toda a minha geração. Essa falta de confiança. Nos ensinaram a autonomia, não a dependência. Não é uma atitude romântica, mas talvez seja sábia, dada a precariedade do casamento moderno. A igualdade dos sexos fica patente em toda sua ironia. Agora também as mulheres têm o direito de se apavorarem com o compromisso. Melhor, o risco das práticas sexuais do que sucumbir aos riscos do coração. Nada é mais inútil que prever o futuro para alguém que não está interessado em ouvir a previsão, mas às vezes não resisto. Você me faz pensar que talvez seja por isso que é tão difícil os casais que atendem fazerem sexo com sacanagem quando se amam, digo a Rafa. E não só uma sua geração. Toda essa cultura se incomoda profundamente com a vulnerabilidade e a dependência. E o bom sexo íntimo exige ambas as coisas. Talvez, diz Rato. Mas quem disse que o bom sexo tem que ser íntimo? E se bom quiser dizer me jogue contra a parede, me o violente, me largue antes de eu acordar? Gosto é da espontaneidade, é da excitação, que vem com a espontaneidade dos diversos parceiros, e as saídas divinas em que nada dá errado, porque antes do almoço, no dia seguinte, cada um foi para o seu canto, e não dá tempo de ver os defeitos um do outro. Tem fases em que estou viciada nessa excitação, mas tem outras em que reconheço como isso tudo é superficial e quero uma união mais profunda com alguém. Já tive namorados, e é legal, embora acabe ficando meio chato depois de algum tempo. Espero que eu consiga encontrar um equilíbrio. Isso se já não me estraguei a ponto de não me satisfazer mais com relacionamentos de longo prazo. Longe de ser a última palavra sobre amor livre, essa bravata toda disfarçada de um mal-estar subjacente. Até que ponto esse tipo de sexo depois do qual se foge é, na verdade, uma defesa contra o desconforto sexual? Mais ou menos como a abstinência motivada por tabus é uma defesa? É o reverso da moeda. Mesma ansiedade e respostas diferentes. Eles bebem, transam, depois fingem que nunca aconteceu. É uma forma de transar sem estar presente. Acontece, ninguém precisa reconhecer o que fez. Talvez esses falsos libertinos não estejam tão afastados do legado puritano quanto seus rompantes de sábado à noite podiam nos levar a crer. Os encontros furtivos não são exatamente uma celebração dos prazeres da carne. Se não houvesse, pelo menos, alguma dissonância moral em seu desejo sexual, talvez eles não precisam ser abrigar tanto para transar. Se não se sentissem tão constrangidos com o ato, fariam questão de estar conscientes de tudo e se lembrar depois. Para Rato, a excitação nascida da espontaneidade está garantida desde que ela troque de parceiro com a devida frequência. Mas o que acontecerá se só lhe sobrar um? Talvez eu nunca veja mais Rato, mas ela me lembra muitas pessoas que vêm se consultar comigo. Pessoas que se decepcionam com o nomadismo sexual, pois não ajuda a vencer o desafio de sustentar o tesão por uma só pessoa ao longo do tempo. Consideram o sexo antes do casamento, o sexo depois do casamento, duas realidades completamente distintas. A vida sexual de solteiro não é vista como algo que vá prepará-las para a vida sexual de casado. Pelo contrário, é a saideira antes do inevitável prolongamento declínio. Até que ponto o sexo é importante, afinal? Uma saudável Um saudável sentimento de que se tem direito ao erotismo se baseia numa atitude relaxada, generosa e livre em relação aos prazeres do corpo. Algo como
que nossa cultura puritana continua abrigando. Vejo todo dia no consultório o resultado dessa ambivalência. Grande parte do meu trabalho com casais é abordar a vergonha e a ansiedade que envolve a sexualidade e que faz as pessoas quererem desistir do parceiro por medo de serem julgadas e rejeitadas. Dou ao meu beneplácito, reduzo a ansiedade, padronizo fantasias e desejos e questiono as distorções de como as pessoas se veem fisicamente. Juntos investigamos os segredos e o silêncio que acompanham sua educação sexual e confronta as mensagens culturais e familiares que bloqueiam a expressão do erotismo. A terapia é um processo de expansão da sexualidade através do abandono das inibições, do estímulo da fisicalidade e do contorno dos limites. Os casais aprendem a dançar passo a passo, num processo que não tem prazo definido. Conheci Maria quando ela estava no fim de uma dor de cotovelo. Acabava de passar 2 anos na costa leste com um homem com que achava que se casaria, mas voltara para casa desiludida. Suas amigas decidiram que estava na hora dela conhecer um cara bacana. Chega de furadas com bonitões. As amigas organizaram um jantar com um objetivo, um disfarce agradável para um primeiro encontro. Deu certo. Para Maria, sair com Nico foi uma reeducação na arte do amor, uma evolução lenta, impressionantemente livre de preocupações. Ela não se apaixonou de repente. O amor foi se instalando aos poucos. Agora, 1 ano depois de conhecê-lo, ela está em meu consultório perguntando: até que ponto sexo é importante, afinal? Não consigo chegar a uma conclusão. Sei que não se pode construir uma vida só com paixão. Já tentei isso. Minha avó dizia: e vai viver de quê? De amor? Ah, você tem muito o que aprender. Minha mãe não fica atrás. O refrão dela é: querida, a paixão tem os dias contados. Acredite, você precisa encontrar alguém com quem possa conviver. Alguém igual a você, com os mesmos valores. Bem, dinheiro também não faz mal. Eu amo o Nico. Nunca me senti tão segura com tanta confiança. E depois de tantos anos saindo com um monte de idiotas, finalmente tenho liberdade para pensar em outras coisas na vida. Mas simplesmente não sei. Acho que a gente não combina sexualmente. É um problema ou não? Todo mundo diz que o sexo acaba perdendo a graça, por mais intenso que seja no começo. Então, até que ponto é mesmo importante? Diga você, provoca. Sabe o que digo a mim mesma? Menina, você já se divertiu. Está na hora de crescer. Ele é um ótimo homem. Evolua. 3 anos depois, Maria está de volta. Evidentemente, ainda não encontrou a resposta. No início, estava tão entusiasmada com a ideia de segurança que conseguiu deixar de pensar, depois em sua falta de tesão em mim. Tinha alguma esperança de que o problema se resolvesse por si só, que um dia o bloqueio acabasse e tudo se acertasse. Nico, por sua vez, é um homem paciente. Não forçaria a barra, embora não estivesse nada alegre com sua vida sexual anêmica. Não forçar o problema é uma maneira que ele tem de evitar ser rejeitado. Em nossas sessões, sexo era um assunto que Maria sempre evitava. As poucas vezes que trazia a baila diretamente era no fim da consulta, quando já não sobrava tempo para a discussão. Uma semana, decidi pisar no acelerador e animar a conversa. Sexo é difícil, não? Como assim? Difícil de falar ou de fazer? Devolveu ela. Difícil de reconhecer, retruquei. Para mim é mais fácil fazer do que falar sobre o assunto. E com Nico? Com Nico é mais fácil não fazer. Me conte. Sexo é difícil. Passo muito tempo sem querer fazer, o que é estranho, porque sempre me considerei bem sexualizada. Leio sobre mulheres com pouco desejo e não me identifico com elas, embora ultimamente me ache parecida. Era mais fácil com outros homens? Nossa, não! Mas antes eu nunca precisei falar a respeito.
Nunca precisei trabalhar isso. Ou funcionava naturalmente e a gente se dava bem. Ou o relacionamento não ia durar mesmo. Então eu deixava pra lá. Agora estou com um homem que eu amo. Ele é bonito, me trata como uma rainha. E eu não quero transar com ele. Ele fica frustrado quando o rejeito dia após dia. E eu também não acho bom ser tão indiferente ao sexo. Eu gostaria de achar que isso aconteceu quando engravidei. Mas, para ser honesta, fiquei meio aliviada por ter uma desculpa. Estou grávida. Virou, acabei de ter um filho. Que virou, estou amamentando. Que virou, preciso dormir. Como você sabe, foi um problema desde o início. Vamos encarar a questão de frente? Estou cansada de me esquivar, de querer que algo mude. Não posso trocar Nico por um modelo novo. Ou faço dar certo com ele, ou morro na inanição. Maria é de uma família de classe trabalhadora. O pai era policial e a mãe professora. A religião era fundamental. Ela passou a vida escolar inteira em instituições católicas só para meninas. Nunca conversamos sobre sexo em casa. Minha avó teve 10 filhos e nunca soube que as mulheres têm orgasmos. Dá para imaginar? Não vejo minha mãe nua desde que eu tinha 3 anos. Nunca vi meu pai nu. Sou a caçula de 5 irmãos e cada um de nós se rebelou à sua maneira. Embora meus irmãos nunca tenham tido que enfrentar as imposições reservadas às meninas. Maria ilumina a onipresente cultura sexual americana do tudo ou nada, da fartura ou da míngua. Perdi a virgindade aos 17 anos, quando uma moça católica dava para alguém, seria melhor dar para a cidade inteira. E, na verdade, quase todo mundo fazia isso, conta ela. Sei que parece arcaico, mas era assim mesmo onde fui criada. Stand Island é como uma reserva natural para católicos ameaçados. A mensagem é clara: sexo fora do casamento é pecado. Certo, sexo é sujo se não for com alguém que ama, concluo. Maria saiu da cidade natal, foi para a faculdade, tornou-se agente de elenco e hoje vive num mundo completamente diferente de sua infância. Mas nem toda essa abertura intelectual conseguiu desmontar as proibições internas. O desejo carnal é pecaminoso, especialmente para mulheres, mesmo depois de 20 anos de encontros breves, relações passageiras e namorados. As mensagens residuais estão arraigadas em seu corpo, com uma tenacidade subcutânea. Comporta-se com uma mulher liberada não significa ser liberada. Quando ainda era solteira, Maria conseguia contornar o seu desconforto sexual latente. Era mais fácil ser desinibida quando estava menos investida afetivamente. Mas, uma vez que escolheu viver dentro dos limites geográficos de uma família, os ecos de seu passado começaram a se fazer ouvir. A cada 6 meses, mais ou menos, eu toco nesse assunto com o Nico. Digo, Nico, nossa vida sexual é chata. Precisamos fazer alguma coisa. Quero que leia esse livro. Mas ele não quer ler nenhum livro. Ele odeia. Ele diz, não é minha praia. Vamos arranjar um tempo para estar juntos. Quanto mais a gente transar, mais a gente vai querer, certo? É a resposta padrão dele. Já lhe recomendei alguns livros, mas me parece que você está querendo se esconder atrás deles. Por que é tão difícil falar sobre si mesma? Ser sua própria advogada? O que aconteceria se você dissesse, Nico, quero falar sobre mim, sobre o que penso e sinto em relação ao sexo, sobre mim mesma, sexualmente? É um assunto tão difícil que me dá sono. Ensinar a Maria que nada é de graça. Tudo precisa ser conquistado. Privilégio é para quem nunca teve que dar duro e moralmente suspeito. O credo era sacrificar pelo bem da família. A relutância que ela tem em exigir algo para si é especialmente forte no âmbito sexual.
Tudo bem pedir algo muito necessário, mas é egoísmo pedir alguma coisa só por querer. O próprio prazer é duvidoso, a não ser que seja conquistado. Também suscita a pergunta de quanto você acha que merece e é digna de receber, só por ser você. O erotismo é apenas o prazer pelo prazer, oferecido a você de graça, por Nico. Juntas, Maria e eu tentamos cultivar um sentimento saudável, de merecimento, que começa em se permitir ser, sentar para tomar um café de manhã, ler o jornal, com a cozinha ainda suja e sair com as amigas. Mesmo que para isso, Nico tenha que passar 2 noites seguidas cuidando do bebê. Ela precisa parar de pensar que, para ter prazer, tem que pagar adiantado com obrigações cumpridas. Quem aí é uma Maria da vida? Corrigimos esse sistema complexo de justiça e mérito, em que tudo tem que ser equitativo para neutralizar o egoísmo. Maria captou a ideia. Acho que minha libido fraca está muito ligada ao fato de que eu não me achar dona da minha sexualidade e ao meu conflito com o prazer com o meu marido. Não sei explicar porque tenho tanta dificuldade de me abrir com o Nico nesse aspecto. O que sei é que nunca vi a família como uma fonte de diversão, de algo a mais. A gente vai continuar essa história da Maria, mas amanhã, 7 horas da manhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.